Convicções, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Pois é, feliz ano novo para você. Chegamos 2025, graças à bondade, à misericórdia do nosso Deus, estamos de pé, né? E a Ele toda glória, toda honra e todo louvor para todos sempre. Pois é, e você que sintoniza a Melodia, obrigado por estar conosco aqui na 87,9 FM. Se não baixou nosso aplicativo ainda, você pode ir na sua loja e colocar Melodia Conquista na sua loja de aplicativos, e aí você vai baixar o nosso app para ouvir a Melodia sem interferência, sem chiado, em qualquer lugar do mundo, com excelente qualidade. Fique à vontade. Na manhã desta quinta-feira, estou recebendo o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor Val. Bom dia, meus nobres ouvintes. Feliz ano novo a todos vocês aí, ao pastor Orlando, pastor Manuel, que Deus abençoe a todos e os seus ministérios. Tenham um bom dia a todos. Pastor Orlando Filho também conosco. Bom dia, pastor Orlando. Feliz ano novo. Bom dia, pastor Gilaelson. Obrigado. Feliz ano novo para ti também, sua família, pastor Valverde, pastor Manuel, ouvintes da Melodia. Que seja um ano de avanços, paz e prosperidade em todas as áreas para nossas vidas. É isso mesmo. Também conosco o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Valverde, pastor Orlando. É um prazer estar novamente com vocês. Muito bem. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Manuel que apresente este debate ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos com os nossos corações agradecidos, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado. Te agradecemos pela tua graça, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho para conosco. Queremos, nesse instante, colocar nas tuas mãos este debate, pedindo, Senhor, a sabedoria que vem do alto, a fim de podermos ter a capacidade necessária para debatermos e ajudarmos aqueles que nos ouvem no seu crescimento, a respeito da tua vontade, a respeito da tua palavra, pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. É isso, gente. Vamos lá, vamos iniciar o debate. Ano novo, vida nova, projetos novos, ou então tentar novamente os que não deram certo em 2024. Mas o fato é que o debate propõe hoje algo em torno deste ano de 2025. Bom, e vamos começar assim a nossa introdução. Você tem planos para 2025? Quais seus sonhos para esse ano novo? O que você gostaria de fazer e espera realizar neste ano de 2025? Quais são seus projetos ainda não concretizados? Por outro lado, como nos tornar mais efetivos? Vamos falar sobre efetividade e como nos tornarmos mais efetivos em 2025. Agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, efetividade. Essa é a questão, pastor Val. Porque às vezes nós até planejamos, falamos, sonhamos, enfim, projetamos, mas na hora de efetivar é a grande questão. Às vezes somos possuídos pelo medo, pelo desânimo, pela falta de coragem, dar os primeiros passos, né? Ou até mesmo
por não querer ter o trabalho de começar a se organizar. Mas e aí, Pastor Val? 2025, efetividade. Meu querido, eu acho que a melhor coisa que tem para 2025 é a gente olhar a palavra de Deus e ver o que está escrito em Isaías 41:10, sobre esse ano que vai começar. Porque sabemos que vai ser muito difícil, vai ser um ano muito complicado, não é? Mas o importante é que, como Deus prometeu para aquele povo, Ele promete para nós nos dias de hoje: não temas, que eu te ajudo, eu te sustento, né? E esforça-se, Josué 1:9. Então, nós temos que observar isso, sabe? E fazer planos que a gente possa cumprir, né? Primeiro, projetar aquilo que é possível, né? Palpável, né? O maior problema, às vezes, é que existem alguns sonhos platônicos aí no fato, né? E que as pessoas projetam coisas que elas não vão cumprir, né? Ah, eu vou à Lua, né? Eu vou à Lua esse ano, em nome de Jesus, eu vou à Lua. E chega no final do ano, não foi à Lua, vai ficar frustrado, né? Vai, então, visitar alguém, sabe, da família, sabe? Vai no norte, vai no interior, visitar uma pessoa conhecida, abraçar essa pessoa e projeta coisas simples e que você possa executar, né? Eu, quando falo de sonhos, eu olho o que esperar, como foi minha vida, os anos que se passaram, e eu vejo onde estou, e essa vem a segunda questão dessa pergunta que você me fez, né? E aí, né? Quais são os seus projetos para o futuro? Os meus projetos é continuar literalmente como está. Eu estou muito feliz com a minha vida, né? Porque morou na Baixada Fluminense, morou em Morro, viveu uma vida, sabe, às margens da sociedade, né? Não que eu era marginal, mas ao redor de mim ali não havia tendência de coisa boa nenhuma. E olha onde eu cheguei, né? Olha o que eu sou, uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, sento aqui nesse debate com ilustres homens de Deus aqui, entendeu? Conversando a nível, né? No mesmo nível. Então eu tenho mais do que eu projetei para a minha vida hoje. Então, se eu tenho mais do que eu projetei, para que eu quero mais ainda? Eu quero continuar na presença do Senhor. E agora o que tiver de mudar é quando eu fechar meus olhos nessa terra aí para a glória de Deus, né? Aí o meu sonho não vai ser ir à Lua, viu, pastor? Vai ser ir direto para um pouco mais distante. Então, a primeira coisa, com as pequenas conquistas, se alegre e agradeça a Deus, né? Com as conquistas, com as coisas que você ainda precisa conquistar na vida, coloca na mão do Senhor e estrutura, organiza, como está essa passagem que você colocou aí de Lucas 14, né? Muito interessante. Organiza, princípio, meio e fim. Um prédio, ele só é grandão, enorme, quando começa pelo projeto e depois do projeto fazer buraco. Tem que cavar buraco para colocar coluna e aí estruturar tudo. Então a vida do crente, as nossas vidas, nos nossos sonhos pessoais, tem que ter essa ideia. Organiza, planeja algo que você possa concretizar. Cave os buracos dessa construção, alicerça em Cristo Jesus, construa e edifica devagarzinho, sempre sabendo que é necessário acabar e como vai ficar pronto, sem, no meio do caminho, desistir da obra e ficar aquela construção sem acabamento, né? Na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, tem que ter um planejamento, porque Deus, quando ele fez o universo, né, e criou o universo, ele fez com um projeto, fez uma coisa antes, outra depois, haja luz, e foi formando tudo até chegar ao que é. E nós temos que ser assim, né, na nossa vida. Então, sonhe coisas que você possa construir, que você possa executar depois de chegar ao final. Aí vem essa ideia que você falou aí. Muito bem. Essa questão, pastor Orlando, de falar sobre sonhos pessoais, é muito complicado, porque quando você coloca isso em confronto com o Evangelho, muitos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, eles ficam para trás, porque a nossa tendência é pedir para os nossos próprios deleites, né? E a Bíblia deixa isso claro, que muitas vezes a gente não recebe o que pede porque Deus não concede, porque é para gastar para o nosso próprio deleite, para a nossa própria glória e para a nossa satisfação, sem pensar no outro, sem pensar em Deus, enfim, e essas coisas acabam acontecendo, né? Então, assim, às vezes a gente coloca um sonho, um projeto na vida,
mas ele não está em consonância, ele não está em consonância com a vontade de Deus, eles ficam para trás. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar de sonhar ainda assim para essa vida aqui, deixar de projetar, porque senão você não está sem objetivo. O que fazer, pastor Orlando? Eu costumo dizer que quem para de sonhar começa a morrer. O sonho é essencial para a nossa vida cristã, para a nossa vida nessa sociedade, para alimentar a esperança, né? Agora, por outro lado, nós temos que realmente ter uma aproximação do entendimento do propósito de Deus para nossas vidas, para que a gente frustre menos diante daquilo que a gente deixa ser carregado em nossos corações e alimentado muitas das vezes, talvez por intenções externas, por palavras outras que não sejam as palavras de Deus. Então, quanto mais a gente se aproximar do Senhor, quanto mais a gente ler a Bíblia, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente tiver uma relação com Deus, mais nós entenderemos a vontade dele para nós e menos entenderemos a nossa, porque a nossa alma estará menos alimentada de nós mesmos e mais do Espírito do Senhor, né? Então, eu acho que essa relação espiritual deve fazer parte, nesse início de ano, de todos os sonhos que nós queremos colocar. Eu digo queremos porque a gente começa a enumerar, né, no final do ano ali, no começo do ano, uma relação de coisas, né, pastores, que a gente quer realizar no novo ano. E essa relação com Deus talvez deve ser a primícia dos nossos sonhos. A gente tem uma intimidade maior com o Senhor. E isso certamente vai afastar de nós a procrastinação, que é uma das coisas que frustra muito a humanidade, tem frustrado muito a humanidade nos últimos tempos, que é você querer fazer e não conseguir, e vai postergando. Quando você chega no meio do ano e fala, meu Deus, eu não fiz 10% do que eu queria, vai procrastinando, por uma falta de proatividade, de alimentar realmente as prioridades, né? Às vezes a gente coloca outras coisas que não são prioridades na frente e vai tendo assim uma vida de um ponto de vista assim de organização desorganizada, por conta realmente de não ter consultado ao Senhor, de não ter priorizado família, Deus, né? O ministério, a obra do Senhor. Tem gente que coloca em primeiro lugar o trabalho, em primeiro lugar as questões financeiras. Isso tudo é importante, gente. Tudo é importante porque faz parte da nossa vida. Agora, eu acho que a gente tem que elencar assim, enumerar assim, as prioridades, né? O que é prioridade para nós em 2025? O que deve ser prioridade? É a minha saúde física, espiritual, emocional? É a minha casa? É a minha relação com Deus? Ou minhas atividades profissionais, acadêmicas, enfim, sociais, né? Tudo aquilo que a gente, como um cidadão, está propenso a fazer parte. Porque se a gente está em uma cidade, você pode fazer parte de uma ação social, você pode fazer parte de uma instituição acadêmica, né? De atividades profissionais, ministeriais, todos nós enquanto cristãos, mas principalmente família e relação com Deus. Eu acho que essa prioridade aí não deve sair nunca dos nossos sonhos, para que a gente venha ter realmente uma concretização mais saudável daquilo que Deus quer para nós, que Ele já tem projetado para nós, porque o que o Senhor tem para nós, muito daquilo a gente nem sabe ainda, porque a gente não tem procurado essa intimidade, essa relação com Ele. Então, para que venha ter essa concretização, né, de sonhos que às vezes são para nós e a gente não sabe ainda, e aqueles que não são e a gente está achando que é para a gente e fica persistindo ali, como você falou aí, Gila, batendo ali o murro numa ponta de faca. E o Senhor não quer aquilo para a gente, porque Ele sabe até que se a gente for por aquele caminho, talvez nos afastaremos mais do propósito dele. Isso. Porque não é da vontade de Deus para nós. Eu acho, pastor Manuel, que essa é uma boa discussão, no sentido sim, nós temos os nossos projetos humanos, né? Os nossos sonhos, as nossas vontades, mas qual é o lugar desses sonhos, desses projetos, dessas vontades, uma vez que nós nos convertemos ao Cristo, nos comprometemos a andar segundo a sua vontade, e aí nós também temos uma vontade. Qual é o lugar aí dos nossos sonhos, dos nossos projetos? Veja só, a Bíblia,
sempre nos recomenda, né, para que os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que nós desejamos para a nossa vida, Deus esteja incluído nisso daí. Né? O problema é quando nós deslocamos Deus, né, desses nossos planos. A Bíblia, em várias passagens, em vários momentos, vai dizer que quando a gente prioriza Deus, aquilo que a gente deseja vai ser realizado. Não porque Deus vai satisfazer a desejos mesquinhos, a desejos egoístas, não. É porque na medida em que nós nos aproximamos de Deus, o nosso desejo e o nosso plano é cumprir a vontade dele. Naturalmente, então, essa vontade vai se tornar concretizada. Né? Então, a recomendação que a Bíblia sempre nos apresenta é nesse sentido, né, de que Deus esteja nos nossos sonhos, Deus esteja nos nossos planos. Já que a gente assume a condição agora de servos, né, de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano sobre as nossas vidas, Ele sabe melhor do que ninguém aquilo que é melhor para a gente, né, por causa da sua sabedoria, por causa de todo o seu poder. Né, Deus sabe muito bem o que é melhor para mim. Deus tem os planos dele para a minha vida, para a vida de qualquer servo dele. Né? E o melhor de tudo é quando esses nossos sonhos, os nossos planos estão em acordo com os planos de Deus e a vontade dele. Né? Então a coisa vai fluir naturalmente. O problema é que a gente sempre é chamado neste mundo a pensar primeiro em nós, depois em Deus, depois no próximo. Né? Aí fica uma situação difícil e complicada. E certamente a gente vai se frustrar, porque nem tudo, ao contrário de um tipo de ensino, de pregação que existe aí, que basta a gente querer e ter vontade, a coisa se realiza facilmente, a banda não toca dessa forma, não. Né? A realidade é bem diferente. Nós vamos nos frustrar, nós não temos a capacidade de tudo aquilo que a gente deseja, de um ponto de vista egoísta, para que satisfaça a minha própria vontade. Rapaz, isso daí vai acabar numa frustração muito grande, porque nem tudo que eu desejo, nem tudo que eu idealizo, só por minha mera e pura vontade vai acontecer, não. Agora, quando ela está alinhada com a vontade de Deus, mais dia, menos dia acontece. Agora, pastor Manuel, a gente poderia pegar esse tema e diante dos nossos projetos, também fazer algumas perguntas, né? Isso que eu estou projetando vai de alguma forma servir a Deus? Isso, exatamente. Em que vai contemplar o próximo? Uhum. Deus vai ganhar o que aqui? Porque aquela pergunta, aquele exemplo que Jesus faz, né? Louco, hoje pedirão tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será, né? Isso. Vai ficar para quem, não é? Então a gente muitas vezes dispensa, não é? Gasta uma energia tão grande em coisas que nós desejamos e almejamos e nos esquecemos dessas perguntas aí que são fundamentais. Uhum. Não é? Aquilo que eu estou querendo para a minha vida está dentro de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus para o meu viver, ou é meramente um desejo egoísta de minha parte? Vai ajudar outras pessoas em quê? Não é? Como é que eu vou contribuir, não é? Ajudar outras pessoas nisso daí? Então são coisas que são necessárias, essas perguntas, né? Está dentro da vontade de Deus? Basicamente é isso daí. Está dentro da vontade de Deus os meus planos? Mas aí alguns perguntam, pastor Val, então qual é a vontade de Deus? Bom, a vontade de Deus, o que o homem não entende, baseado nessa informação que o pastor Manuel passou aí, com muita precisão, é assim. A gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas detalhe, meu querido, não é boa, perfeita e agradável a você. É boa, perfeita e agradável a Deus. Vamos lembrar lá de Jesus no Getsemane, falando com Deus na oração, aquela súplica, no coração desesperado, e ele fala: "Ô Senhor, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade", né? Então ele sabia tudo aquilo que ia acontecer, mas se era da vontade de Deus que ele sofresse tudo aquilo que ele padecesse,
ele não abriu mão de fazer a vontade de Deus, que era padecer mesmo sendo filho de Deus, e sofresse o que sofreu, né, para cumprir essa vontade. Então a vontade de Deus é uma coisa que você, quando não tem os olhos espirituais e quando pensa na questão helenística, na questão do humanismo, né, do egocentrismo, de você ser o centro das coisas, você nunca vai entender a vontade de Deus. Agora, quando você bota Deus no centro da tua vontade, aí, mesmo que te leve à morte, mesmo que é uma coisa que te leve à morte, você vai entender que há um propósito daquilo, que a vontade de Deus é um propósito, não é? Então, a vontade de Deus para a nossa vida, como entender isso, é literalmente deixando as nossas vidas na mão de Deus. E ele fazer a vontade dele, né? E muitas vezes a vontade dele não é que você tenha um carro novo esse ano, né? Pode acontecer, mas não é? Que você mude de casa, que você vá para uma igreja enorme com aquelas luzes, estrelas, entrem, amados do Senhor, com aquele monte de gente bonita. Pode não ser a vontade de Deus, pode ser que te leve literalmente para a zona rural, né? Para você pregar o evangelho para pessoas carentes. Pode ser que a vontade de Deus seja que você morra pela causa. É a vontade de Deus, porque tudo que a gente faz, quando Deus está no centro do que a gente faz, a recompensa nossa, o nosso galardão é no céu. Então a gente não pode olhar como ideia de ganhar alguma coisa na terra pela vontade de Deus, se não for almejar o reino eterno, o reino celestial. Muito bem. Acho que esse é o grande confronto, pastor Orlando. As pessoas sempre se perguntam e buscam e querem uma palavra, querem uma coisa mais explícita, assim, do tipo, e qual é a vontade de Deus então? Porque nós, enquanto seres humanos, sonhamos, temos os nossos sonhos, e aí alguns dizem, mas Deus não fala qual é a vontade dele. Deus fala, pastor Orlando? Sim, com certeza. Deus, ele se revela a nós todos os dias, através da criação e principalmente através da sua palavra, quando nós a lemos, né? A vontade de Deus, pastor Gilés, por mais que a gente procure complicar esse entendimento, eu digo procure complicar porque a gente é muito egoísta, né? O ser humano é muito egoísta, a gente muitas das vezes olhamos para nós mesmos, esquecemos do nosso próximo, esquecemos desse amor que Deus quer expressar e quer agir em nós até através de alguma adversidade que possamos estar passando. Mas essa vontade, ela é explícita cada vez mais quando nós entendemos os princípios que nós devemos seguir mediante a palavra de Deus. É como um aparelho eletrônico que nós compramos, né? A gente compra um aparelho eletrônico, e eu me lembro da primeira vez que eu comprei um aparelho eletrônico nas lojas Arapuã, em Vitória da Conquista, um Microsystem CD. Naquela época, o pastor Valverde lembra da época dele. Não é do meu tempo, não. Na época dele. E ali foi quando estava lançando esse negócio de CD e tal. Eu peguei o manual para ler como é que funcionava. Porque até então só tinha fita cassete, né? E no manual eu fui entendendo onde é que ligava, desligava, tinha uma pausa lá, um negócio de gravar. Era tudo muito novo pra gente, né? Aquele aparelho. E a partir daquela leitura daquele manual, eu pude não só manusear o aparelho eletrônico que eu havia comprado, mas como fazer com que ele pudesse ter uma durabilidade maior e não quebrasse. Então a nossa vida, eu não vejo de outra forma. A gente precisa ler o manual da vida para errar menos, para se frustrar menos e para entender mais a vontade de Deus. A gente vive a vontade de Deus quando a gente está vivendo o que a Bíblia diz que é para nós vivermos, o que a palavra de Deus nos comissiona, né, diariamente, né? A misericórdia dele é renovada em todo amanhecer. E se ele renova a misericórdia, eu tenho plena convicção que ele continua com um propósito grande na vida de cada um de nós. Essa misericórdia é renovada quando a gente acorda, vê o sol raiar, respira, se alimenta, toma água, se levanta, anda. É a graça do Senhor, a misericórdia sendo renovada. E isso é um sinal que Deus continua sonhando em nós e através de nós, acreditando, apostando, investindo. Então você que está nos ouvindo nessa manhã, entenda, 2025 está sendo renovado pelas misericórdias do Senhor na sua vida, nesse novo dia chamado hoje, 2 de janeiro. 11h29, nós vamos ao intervalo, já a gente retorna para discutirmos aqui a segunda parte do nosso debate, rapidinho.
Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Vem começar o ano economizando de 2 a 5 de janeiro no fim de semana completão do Mix Mateus. Linguiça toscana agromina, o quilo R$17,90. Filé de peito de frango friato, 1 quilo R$20,50. Fritadeira Elgin, 4,2 litros, 3 vezes de R$66,63. Energético Extra Power, 473 ml, R$5,99. Ração para cães, Bonzo adulto, carne e cereais, 18 quilos, 2 vezes de R$49,95. Vem pro fim de semana completão no Mix Mateus. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Debate Melodia. De volta a 11h31 na Melodia. Hoje, ano novo, né? Nós estamos falando aqui sobre como nos tornarmos mais efetivos em 2025. Que vale também, pastor... É o pastor Manuel quem fala agora, né? Que vale também para a nossa postura diante da obra de Deus também, né? Mais efetivo, não somente os sonhos pessoais, mas muitas vezes na sua experiência 2024 passou e você não fez quase nada para Deus, né? Enfim, e como você tornar também um cristão efetivo, né? E não nominal, né, pastor Manuel? Engajado, né, no reino, na expansão do reino. Nós fomos chamados também para isso. Eu fico preocupado com essa época que nós vivemos, porque há uma mensagem predominante que fica assediando, né, a todos nós, de que Deus vai realizar os nossos desejos, né? Deus vai realizar os nossos sonhos, que Deus vai atender às nossas orações, às nossas petições, sempre no sentido de que eu tenho algo a pedir a Deus para que Deus satisfaça a minha vontade, não é? Então fica uma ênfase muito grande nisso, não é? De pensar em mim mesmo, de pensar naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, quando a realidade para um cristão é que nós somos chamados a nos engajar no reino de Deus, né? Então, uma coisa que nós precisamos pensar quando imaginamos, né, um novo ano, planos, sonhos que desejamos realizar ao longo desses 365 dias aí pela frente, a gente precisa também pensar no seguinte: o que é que eu tenho a oferecer, né, para Deus? O que é que eu tenho a oferecer para a expansão do reino dele, né? Como eu posso me engajar, como eu posso participar, né, da vida da minha igreja, da vida minha com Deus, daquilo que Deus quer fazer através de mim, né, para a expansão do seu reino. Então nós somos muito assediados, nós somos chamados a pensar sempre naquilo que nós desejamos. E assim, eu arriscaria dizer que quase nunca
os nossos sonhos e desejos estão alinhados em sermos um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para que Ele faça alguma coisa em favor de alguém, para que Ele faça alguma coisa em favor da minha igreja. A gente sempre pensa nos desejos do nosso próprio coração, né? Uma coisa muito, muito egoísta, muito individualista, né? E nos esquecemos disso, né? De que Deus também nos chama para sermos parte da sua igreja, nós sermos parte, né? E um elemento ativo, né? Para a expansão do seu reino. Então, infelizmente, é uma tendência que eu sinto, né? Nos nossos dias, de uma mensagem muito motivadora para nós buscarmos os nossos sonhos individuais. Agora, quando é para se falar a respeito de sermos instrumentos nas mãos de Deus para o seu reino, sermos usados no seu reino, aí é muito pouca gente, né, que fala e que almeja isso daí. A gente associa normalmente a missionários, né, a pastores, a alguém que está ali na frente, né, na comissão de frente ali da igreja, do reino, né? Mas eu, como um mero servo de Deus, não, isso é coisa de missionário, isso é coisa de pastor. Muito bem. Assim, o ano que acabou de passar também deixa para muitas pessoas, e elas se sentem assim, frustradas, né? Porque ela viu o ano passar, Pastor Val, e não aconteceu o que elas esperavam, o que elas buscaram, né? E é claro que são sonhos distintos, a gente não vai aqui tentar explicar essa questão, mas vamos falar da questão das frustrações, né? O que vai também, muitas vezes, desanimar alguns nessa nova caminhada de 2025. Aí eu vou desistir disso aí porque não aconteceu nada, isso acontece na vida dos outros, aí começam também as murmurações, né? Eu queria que a gente falasse sobre a questão do nosso descanso em Deus em relação a essas coisas, porque assim, às vezes as pessoas começam o ano já desanimadas, já frustradas, porque não aconteceu o que elas buscavam no ano que passou. Porque pede mal, porque busca fora do propósito, como o pastor Manuel colocou aqui, né? Ele respondeu a pergunta que você me fez, pastor Manuel, né? Como é a vontade de Deus, né? Que a gente sirva a Ele em espírito e em verdade. Agora, como é que você... eu estou frustrado porque os meus projetos, o que eu sonhei para a minha vida em 2024 não foram realizados. Eu acho o seguinte, cara, a gente é igual criança, sabe? Os homens, por mais adulto, por mais maduro, as pessoas, diante de Deus, nós somos verdadeiros meninos, crianças mesmo. Porque criança fala assim, eu não ganhei uma bicicleta esse ano, eu estou triste com meu pai, eu não fiz isso, meu pai não teve condições, não quis me dar um carro, e eu queria aquele carro novo, nem sabe dirigir, já que é um carro, né? Eu queria aquela moto Kawasaki, não sei o quê. Na minha época era uma mera bicicleta. Pois é. E aí o pai não dá para o menino... o pai não dá para o menino não morrer. Aí por que o pai não deu em 2024 a moto? Porque ele é criança. E é para ele não morrer, né? Aí o que acontece? Eu vou ficar frustrado, vou fazer bico, muxoxo, vou ficar chorando nos cantos, também não vou mais, se ele me chamar para ir sair, para ir para festa, eu não vou, porque eu estou com raiva do meu pai. Nós somos exatamente isso, eu não vou mais para a igreja, porque meus sonhos que eu projetei para a minha vida foi frustrado, porque não foi dentro daquilo que eu queria, mas Deus sabe que, como o pastor Orlando colocou, se ele faz o que a gente pensa, pode levar a gente à morte, a consequência. Agora, para a gente não ter esse problema, eu não tenho, a gente tem que olhar, meu Deus do céu, olha só, eu vou dizer de Vitória da Conquista, mas é claro que serve para toda a humanidade. Você acordar de manhã, respirar e estar vivo, é um milagre de Deus. Olha, gente, cada minuto que passa em sua vida é um milagre que nunca vai se renovar. Cada segundo que você vive é um milagre que não se renova. Então, cada minuto que passa é um milagre que não se renova. E esse milagre é constante. Só o fato de você estar vivo, respirando. Ontem eu estava fazendo umas corridas e fui pegar 2 pessoas no hospital de base. Uma... né, não pôde sair, a mãe não saiu, a outra, a senhora veio. Ela veio numa felicidade incrível, porque no primeiro dia do ano, recebendo alta, gente.
Quantas pessoas estão doentes? Vamos olhar para trás o que Deus fez na nossa vida, porque aí a gente não vai se ficar frustrado, porque parece que Deus não fez nada porque você não conseguiu aquilo que você queria, que não era da vontade de Deus. Quando você está vivo, olha, gente, você sabe o que é domingo à noite, um ano novo, você está na presença do Senhor de joelhos, depois você vai para sua casa, aí tu olha a família bonitinha, os teus filhos, né, os netos, os irmãos te abraçando da igreja, e tem uma ceia. O que você vai ficar frustrado com isso? Você já viu quantas pessoas estão nos presídios? Ou nos hospitais? Ou tem aquela comida e não pode comer porque uma diabetes, uma leucemia, um câncer? Quer dizer, a gente não tem noção. Vamos dar valor às pequenas coisas da vida que Deus nos dá, porque essas pequenas coisas representam muito para o reino de Deus. Então a frustração vem porque você não percebe que ao redor seu, até o ar que você respira é de graça. A água que você bebe, né? E você quer cobrar Deus uma coisa que Ele te dá a vida toda em abundância, sabe? E aí você se frustra. Meu querido, vamos viver intensamente a alegria de viver literalmente a vida, sabe? E parar de se frustrar com coisas que não deu certo. Eu não comprei um carro, meu carro continua sendo meu Corsa Red. Glória a Deus por isso, que eu ainda tenho um. E quantas pessoas andam a pé? Será que você não dá para ver a dificuldade dos outros que viveram? Quantas pessoas morreram em 2024 e você está vivo? Em 2022, na pandemia, você passou pela pandemia, meu nobre? Como é que você está frustrado com Deus porque seu sonho não foi realizado? Quando deu agora em 24 para 25, eu alegrei no Senhor e agradeci por Ele ter me concedido mais um ano de vida. É tudo o que eu preciso, Senhor, está na tua casa e ter mais um ano de vida. Agora, as conquistas pessoais, se Deus achar que eu devo, mereço, e Ele achar que é da vontade dEle, que venha. Agora, se a vontade dEle for sofrer, sabe, que venha o sofrimento, mas o que eu não posso perder é a alegria de estar na presença do Senhor, e isso é o mais importante. Muito bem, 11 horas e 41 minutos, você que está chegando agora, nós estamos com este tema aqui na mesa, como nos tornarmos mais efetivos em 2025. Ô pastor Orlando, tem um problema que eu queria abordar aqui, é que assim, muitas igrejas têm levado as pessoas a uma espécie de neurose, a uma fé adoecida, porque muitas igrejas têm pregado que todos esses sonhos que eles sonham vai acontecer em forma de milagre. Aí a pessoa fala, então não tem o que fazer nada, é só orar, é só crer, né? E aí assim, aí fica essa loucura dentro da igreja evangélica, né? Uma multidão correndo para os templos para realizarem os seus sonhos, entendendo que é só orar e acreditar da forma que eles acreditam. E aí eu queria citar um texto de Jesus, que Jesus até fala sobre ele toca nessa questão. Ele diz o seguinte, olha, Lucas 14, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Bom, e aí ele cita essa questão da importância de se preparar, e ele fala que as pessoas que estão pretendendo a construir ou fazer tal coisa precisam se preparar, mas essa ideia muitas vezes, mas você está querendo construir uma coisa, você está querendo construir um sonho maior, aí você precisa fazer economias, se preparar, mas muitas vezes a igreja diz, não, um milagre vai vir. A carência emocional é tão grande na humanidade hoje em dia que infelizmente nós temos visto essa proliferação de um falso evangelho. Um evangelho muito fácil, muito rápido, igual nós falamos semana passada aqui, né, da geração micro-ondas, fast food, né? Que a juventude de hoje, a juventude de hoje quer tudo rápido, não começa a trabalhar hoje, amanhã já está com o seu iPhone 15, 16, né? Já quer financiar o carro, coisa que na nossa época não tinha. Planejamento é a base para tudo, pastor Gileus. A gente precisa ter planejamento. E a fé é a primícia da vida cristã. Só que ela tem que andar em consonância, do lado, com concordância com a razão. Eu não posso simplesmente pela fé chegar hoje e dar 10 folhas de cheque
sem ter uma provisão para cobrir aqueles pagamentos, aqueles cheques que foram emitidos, né? Então a fé pergunta para a razão e a razão responde para a fé. Assim a nossa vida cristã tem que andar também, porque a gente vive em uma dimensão física, humana, em que as coisas espirituais são reais, mas as naturais também. As naturais também. Então o planejamento deve fazer parte da nossa vida cristã. E esse discipulado no início da vida cristã é o que talvez tenha frustrado muitas pessoas, porque tem sido um discipulado muito raso. As pessoas se convertem e entendem o evangelho em um discipulado ali de 3, 4, 5, 6 semanas, não sei, e acha que aquele discipulado ali já deu a base para a pessoa viver a vida cristã, e começam aquelas pregações motivacionais, de autoajuda, que na verdade não fala a verdade sobre as dificuldades que o Senhor falou e disse que nós iríamos enfrentar, e que Ele já tinha vencido o mundo. Mas as dificuldades são parte da nossa vida cristã, as adversidades, as frustrações, as decepções. É criar menos expectativa, pastor Val, pastor Manuel. Às vezes a gente se frustra muito porque a gente cria muita expectativa em cima de pessoas, em cima de organizações, de denominações religiosas, de associações, de organizações, e tudo em detrimento de um poder. As pessoas querem porque querem aumentar o número dos seus adeptos, dos seus seguidores, né? E esquece de que a palavra do Senhor ela é bem mais confrontativa do que para nos massagear. Ela deve ser de confronto, de procurar nos adequar, nos aperfeiçoar à varonilidade da perfeição que o Senhor quer que nós tenhamos, né? E esse aperfeiçoamento não se dará nunca sem um confronto. Porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores errantes e precisamos ser confrontados para atingirmos essa perfeição, né? Então eu acho que essa falta de razão aí tem atrapalhado muito o desenvolvimento da vida cristã. A gente coloca muita fé e esquece da razão. Quero aproveitar aqui, pastor Gilson, mandar um abraço para o presbítero Marcondes, né, da igreja Nova Canaã, que está na escuta aí na portaria do Salmo 92, ele trabalha no Salmo 92 e faz um comentário aqui. Geralmente se dirá duro é esse discurso, quando a chamada for em prol do reino de Deus e não o nosso. O pastor Marcondes aqui faz um comentário. Um abraço, meu nobre. Deus abençoe você e o seu trabalho. Assim, pastor Manuel, aí vamos lá colocar nas nossas orações. Às vezes a gente vai pedir uma coisa a Deus e a gente, de fato, a gente pensa que sabe o que está pedindo, mas na verdade a gente não sabe o que está pedindo. E às vezes Deus não dá porque está nos livrando de um casco de tartaruga. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, tem gente que pede para ser famoso, para que a música dele aconteça, para que ele ganhe o país. Tem muita gente nessa expectativa, né? E os cursos de coach tá aí, né? Tudo para elevar as pessoas nesse nível. Mas aí eu tava olhando, rapaz, os caras agora começaram a ficar no aeroporto filmando os atores, os artistas que estão ali passando no aeroporto, né? E é uma importunação. E às vezes você não sabe, muitas vezes, que essas pessoas famosas, a maioria são infelizes porque elas não têm liberdade, né? Elas não conseguem chegar num lugar assim e ficar normalmente com uma pessoa normal, porque elas não conseguem, né? E ali no aeroporto eu estava vendo muitas vezes que muitas vezes você sai de um avião e é rápido, você já tem que ir para outro, aí o cara passa ali numa velocidade, muitas vezes, e o cara quer atenção e as pessoas querem atenção ali, e o cara não pode dar atenção simplesmente, e também porque ele tá cheio daquilo ali, entendeu? Um outro exemplo, né? Eu vi o cara falando assim, eu quero ter um jatinho, aí o cara foi somar para ver quanto que um jatinho gasta, né? Por mês para manter um jatinho, né? A depender do jatinho é 600 mil, 500 mil, porque tem aluguel, tem piloto, tem manutenção. Hangar, né? É um negócio de louco aquilo ali, né? Não é todo mundo que pode ter um jatinho, né? E aí eu tava olhando para a Bíblia e eu fui ver o pedido da mulher de Zebedeu, né? Que ela pediu para que os filhos dela se assentassem uma à direita e outra à esquerda de Jesus, né? Apenas isso, sentar ao lado de Deus, só isso, né? Aí Jesus falou assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Pois é, eu já ouvi uma expressão assim, a bênção do anonimato, né?
A bênção do anonimato. De ninguém te conhecer. Né? Você vive tranquilo. Ninguém sabe quem é você, fica te importunando, né? Não, você passa ali tranquilamente. A gente vive a era das celebridades, né? Todo mundo querendo ficar conhecido, todo mundo querendo se aparecer, igual aquele meme do Instagram, né? Amostradinho, né? Querer se amostrar e tal, aquela coisa toda, né? É isso, pastor Gilaelson. A gente às vezes fica cabisbaixo, chateado, porque Deus não nos deu determinada coisa que nós desejávamos. Mas Deus é tão bom que nos livra disso. Né? Ele sabe, melhor do que a gente, o que é que vai dar aquilo dali, né? Qual vai ser o resultado. Então, é um livramento que Deus está te dando. A gente pode imaginar, por exemplo, um jovem, né, se apaixona, aquela coisa toda, né, quer ficar com aquela menina, casar e tal, e não dá certo. Pense que Deus não permitiu que desse certo porque ele sabia, né, a desgraceira que seria mais para frente. Né? Então lembre disso daí como um livramento que Deus deu. Né? Por mais difícil que seja, mas a gente precisa pensar nisso. Olha, se Deus não permite que eu alcance determinada coisa, é porque Deus sabe melhor do que eu que aquela coisa que eu tanto desejo não vai me fazer bem. E por me amar tanto, Deus não permite que isso aconteça. Né? Então a gente precisa, dentro do que já foi conversado aqui, né? Como descobrir a vontade de Deus? Né? Como saber que a vontade de Deus está prevalecendo ou não na minha vida? Descansarmos nisso. Se eu peço e não recebo, graças a Deus por isso. É Deus quem está dizendo não. Né? E Deus sabe por que está dizendo não. Né? Então, a gente se conformar, e não é uma palavra fácil para os dias que nós vivemos, porque a gente sempre quer tudo da nossa forma, do nosso desejo, do jeito que a gente quer, né? E a gente se conformar. Não, olha, eu estou num relacionamento com Deus em que eu sei que o soberano nesse relacionamento é Deus. Então, Deus faz aquilo que é o melhor para mim, independente das circunstâncias. Né? Então, eu vou descansar nisso daí. Se Deus não permite que aconteça, não está na vontade dele. Simplesmente isso. Né? E vou dar graças a Deus por conta disso daí. Eu lembro do exemplo do rei Davi, né? Depois do adultério dele com Batseba, a determinação de Deus foi: essa criança não vai nascer. Aí lá vai Davi orar, jejuar, vestir pano de saco, né, ficar naquela tristeza diante de Deus, naquele lamento. A criança morreu, pronto. Ele tomou um banho, né, se vestiu, e a turma pergunta: mas não estava tão triste? Ele: eu vou fazer o quê? Né? Se foi feita a vontade de Deus, pronto, acabou-se. Tocar a vida em frente. Né? Então a gente precisa ter essa noção de que nós estamos debaixo da soberania de Deus. Então, se nós entregamos a nossa vida a Deus para que Ele a governe, por que a gente vai ficar reclamando das ações dele? Verdade. Isso é? Então, é nos conformarmos, nos submetermos à vontade de Deus. Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso, 11h52, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Val? Eu queria só colocar a questão da pregação nossa, sabe? O que nós pregamos nos púlpitos tem que ser isso que o pastor Manuel falou agora, né? Porque a gente tem pregado muito prosperidade, o neopentecostalismo e as igrejas mais fundamentalistas, para não perder membro, tem entrado nessa onda também, viu, pastor? Muitas delas têm entrado. A gente tem que pregar a renúncia mesmo das nossas vontades e colocar nossos interesses em 2025, que venha a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo que seja para perda. A gente tem pregado pouco escatologia, pouco, às vezes a gente está pregando sobre o que esse mundo vai acabar e que todos vão morrer mesmo, entendeu? Isso é um fato, que Jesus vai voltar e que só os remidos irão para a glória e que o evangelho é de cruz, né? O evangelho é de lágrima, de sofrimento. A gente tem pregado pouco isso, por isso que cria uma perspectiva muito grande em um projeto de vida para 2025 dentro das igrejas que não está de acordo com a vontade de Deus, e a gente tem que voltar a pregar literalmente caminho de cruz, de lágrima, de choro, de renúncia, para que as pessoas, quando receber qualquer gracinha de Deus, qualquer favorzinho para ele, né, pequenininho, não ficar muito alegre com isso, né? Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Orlando? É isso. Desejar a todos aí um feliz
2025, né? Que nós possamos amar mais ao próximo, servir mais ao Senhor, né? Servir a nossa casa. Com alegria. Viver realmente esse evangelho que nós conhecemos, que nós lemos e que precisamos, volto a dizer, ser mais proativos e procrastinar menos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos fazer, que seja um pouco, mas faça hoje o pouquinho, não precisa criar grandes projetos, faça, como diz o ditado, né? Cada dia o seu sonho, né? Cada dia ali a gente vai fazendo devagarzinho, um pouquinho que Deus tem colocado no nosso coração, até que possamos concluir essa missão que Ele tem para todos nós aqui. Deus abençoe todos. Muito bem, quero agradecer a todos, obrigado você do outro lado também pelo carinho da audiência, a melodia. Vem aí Rádio Chofé com o nosso amigo Léo Pereira. Feliz ano novo para todos e o Debate Melodia fica assim. Amanhã, sexta-feira, 3 de janeiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.